Olá, irmãos, graça e paz, bom dia, que a paz do Senhor esteja inundando a vida dos irmãos. E mais uma vez é com muito prazer que nós nos achegamos mais um domingo para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus através dessa escola bíblica dominical. Desde já, agradeço a oportunidade e que o Senhor ilumine a palavra dele nos nossos corações. Amém? Então, nada melhor do que nós começarmos a nossa aula de escola bíblica dominical orando ao Senhor. Orando ao Senhor para que o Senhor revele a sua palavra ao nosso coração. Orando ao Senhor para que o Espírito se manifeste na nossa vida, dando-nos entendimento do ensinamento que Ele está querendo ministrar aos nossos corações. Eu queria convidar os irmãos para que fechassem os olhos agora, em atitude de reverência, e nós vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta aula. Prepare o nosso coração, Senhor Deus, e fale poderosamente aos nossos corações. Que a gente venha tirar muitos ensinamentos dessa aula, Pai, e que o Senhor revele a sua vontade em nossas vidas. Senhor, nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos entender, Pai, e possamos aplicar a sua palavra no nosso dia a dia. Desde já nós te agradecemos poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, estamos aqui mais um domingo. Vamos navegar um pouco dentro da palavra do Senhor. Vamos tentar fazer uma aula bem coesa, uma aula bem simples, uma aula bem direta. E só lembrando que nós estamos navegando no livro de 1 Coríntios. Estamos usando o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que se trata da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E é claro, a base desse livro é a palavra de Deus. Então, nós como arautos do Senhor, nós temos a incumbência de simplesmente anunciar a palavra que está contida dentro da palavra de Deus. Amém? Então essa aula não é fruto da nossa imaginação, não é fruto de... É fruto de muito estudo, irmão. É fruto de muita dedicação e muita busca de Deus. Então o tema da nossa aula é a liberdade e os direitos dos apóstolos. Nós vamos estar navegando basicamente em 1 Coríntios, vamos estar navegando do capítulo 9, do verso 1 até o verso 27. Temos uma árdua missão pela frente, mas não perca esse foco, porque eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Nada melhor do que nós recordarmos um pouco sobre o que foi falado na aula passada. Na aula passada que foi ministrada por mim, nós navegamos no livro de 1 Coríntios, nós navegamos do capítulo 8, fomos do verso 1 ao verso 13. Digamos assim que foi uma aula em termos de conteúdo mais leve, tínhamos menos versículos para estudar. Então eu creio que foi bem tranquila a nossa aula. Eu creio que os conceitos ficaram bem claros na nossa mente, mas para quem por algum motivo perdeu a aula de semana passada, eu vou fazer um breve resumo aqui do que nós falamos na aula, a fim de você se adentre e entenda de quais temas nós estamos tratando. Então, na aula passada, basicamente, ela foi dividida nesses cinco itens. Amém? Que basicamente está dividido de uma forma didática dentro dos versículos, dentro do capítulo 8, e cada tema desse teve uma explanação. Se você tiver dúvida, está salvo no canal da igreja, no YouTube, que a nossa aula está lá guardada. Agora nós temos essa vantagem, né? Se você perdeu a aula, na verdade você não perdeu, né? A aula ela fica gravada, fica salva, né? Literalmente. Então nós navegamos e falamos sobre o amor supera o conhecimento. Nós embasamos toda essa defesa, né,
todo esse pensamento em 1 Coríntios, capítulo 8. Nós caminhamos do verso 1 ao verso 3. Depois nós tratamos esse item, que um ídolo não é nada. 1 Coríntios 8, nós navegamos do verso 4 ao verso 6. Aí nós jogamos essa seguinte questão, que nem todos têm essa certeza. Então nós navegamos em 1 Coríntios 8, 7, do verso 7 e 8. Vimos o foco principal da nossa aula, que foi o amor como limitador à liberdade. 1 Coríntios 8, 9. E falamos um pouco sobre pecando contra Cristo. Então, se você tiver alguma dúvida, vá lá em 1 Coríntios 8, de 10 a 12, que daí eu tiro a base, que nossa linha de raciocínio. Amém? Creio que foi uma aula bem tranquila, creio que caminhamos tranquilamente, tá bom? E antes que a gente entre na aula propriamente dita de hoje, eu queria pedir para que você abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, para que nós lêssemos 1 Coríntios 8, 13, que diz assim: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Então, esse foi o último versículo que nós lemos na aula passada. E aqui Paulo ele chega numa conclusão. E Paulo ele nos dá um conselho. Qual é o conselho? Que se aquilo que eu como, se aquilo que eu faço, se aquilo que as atitudes que eu tomo faz o meu irmão pecar, o meu irmão mais fraco faz o meu irmão pecar, eu nunca mais farei. Eu nunca mais farei o meu irmão tropeçar. Então a gente consegue ver o amor limitando as ações de Paulo. E a gente consegue ver o amor de Paulo derramado sobre a vida dos irmãos. E é claro, tudo isso é a título de conselho. Certo? Há uma grande diferença, né? Paulo, ele nos aconselha. Nós vamos estar buscando o exemplo pessoal de Paulo. Para isso, nós vamos estar lendo 1 Coríntios 9, 1 a 18. E vamos estar lendo também, na segunda parte, tudo para com todos. 1 Coríntios 9, 19 a 27. Didaticamente, nós estamos dividindo a lição de hoje em duas partes. A primeira parte, 1.1, Paulo como apóstolo, traz esse título. Então nós vamos navegar de 1 Coríntios 9, de 1 a 3. Na parte 1.2, os direitos dos apóstolos, nós vamos estar lendo o verso 9, do 4 ao 14. E 1.3, abrir mão de seus direitos por amor. 1 Coríntios 9, 15 a 18. Já a segunda parte ela é mais rápida. Ela está trazendo aqui, para ganhar o maior número possível de pessoas. 2.1. Tá em 1 Coríntios 9, 19, nós vamos navegar do verso 19 ao verso 23. E nós vamos, na parte 2.2, nós vamos navegar na alta performance. O que Paulo está querendo falar com essa metáfora? E é claro, a nossa conclusão. Para isso são apenas esses 3 versículos, do verso 24 ao verso 27. Espero que você aproveite a aula, espero que você busque o entendimento, e qualquer dúvida é só nos chamar aí no chat, porque na verdade nós estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento, amém? Então nós começamos dentro da temática com o exemplo pessoal de Paulo. O exemplo pessoal de Paulo. Então nós vamos navegar no capítulo 9, do verso 1 ao verso 18. E eu queria te convidar para que você pegue sua Bíblia e que você leia comigo do verso 1 até o verso 3, que diz assim: os direitos de um apóstolo. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado
no Senhor. E esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. E essa é a defesa diante daqueles que me julgam. Nesse primeiro slide aqui, nós temos uma frase que vai permear em muito os nossos estudos, que é uma frase do Ralph Waldo, que diz assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Mais uma vez, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Essa é uma ilustração dos privilégios dos apóstolos como um homem liberto em Cristo. Privilégios que ele não usava. O típico homem de conhecimento em Coríntio insiste no completo exercício dos seus direitos, sem consideração alguma para com as suscetibilidades dos fracos. Paulo mostra um caminho melhor. E o princípio que ele enunciou em 1 Coríntios 8,13, que nós acabamos de ler. E o demonstra na sua conduta diária, uma vida que mostra, pela recusa de reivindicar todos os seus direitos, o exercício do direito mais sublime, de tornar-se tudo para com todos. Então Paulo aqui ele está ilustrando o seguinte, que, às vezes a gente fala demais. E o nosso testemunho não acompanha a nossa fala. Então, por mais que a gente fale muito, as pessoas estão observando o nosso exemplo. Muito mais do que palavras, as pessoas observam o nosso exemplo, o nosso testemunho. Amém, irmãos? O exemplo de Paulo como um apóstolo. Paulo, como um apóstolo, nós acabamos de ler 1 Coríntios 9, de 1 a 3, e que Paulo faz apologética. Paulo ele começa o seu discurso defendendo o seu apostolado. E eu pergunto, será que existem apóstolos hoje em dia? É uma pergunta que eu gostaria de deixar no seu coração. Nós vamos ouvir um breve estudo do nosso querido irmão Augusto Nicodemos, que ele fala quais eram os pré-requisitos para que uma pessoa fosse considerada um apóstolo de Cristo. Um apóstolo bíblico, ou um apóstolo de acordo com as qualificações bíblicas, seria aquela pessoa que foi uma testemunha da ressurreição de Cristo, ele viu Cristo ressurreto, e, portanto, essa qualificação já elimina a possibilidade de termos apóstolos modernos, porque Cristo não se manifestou a mais ninguém, além de Paulo. Paulo mesmo declara em 1 Coríntios 15 que ele foi o último a quem Cristo apareceu. O apóstolo bíblico, ele recebeu de Cristo um chamamento direto para o apostolado. Não foi chamado por uma igreja, não foi enviado por uma igreja, não foi empossado por nenhum outro apóstolo, mas o chamamento veio do próprio Cristo. Essa pessoa recebeu, eu estou pensando nos 12 Paulo, eles receberam poderes extraordinários para realizar sinais, prodígios e maravilhas, como ninguém realizou na história da igreja e nem hoje também. Eles foram designados por Cristo para lançar o fundamento da igreja, que foi feito através da pregação inicial e depois pela escrituração dessa verdade. Eles escreveram a escritura. E como tal, eles eram inspirados e infalíveis. Eles interpretaram o Antigo Testamento de maneira autoritativa, nos dando o significado das escrituras do Antigo Testamento, revelando esses mistérios de Deus. E com isso eles se constituem numa classe única. Os apóstolos foram aqueles que lançaram o fundamento.
lançaram a base da igreja. O que nós temos depois dos apóstolos são pastores e presbíteros que edificam em cima desse fundamento. Pastores e presbíteros não trazem nova revelação, não lançam fundamento, eles não têm sinais e prodígios apostólicos, eles propagam, eles divulgam e eles edificam a igreja sobre o fundamento que os apóstolos lançaram, que é a mensagem evangélica. Então, esse seria um apóstolo bíblico. E a própria qualificação deles já mostra que não podemos ter apóstolos hoje porque eles não cumprem essa qualificação. Além do que, o número 12, como eu disse, era fechado, era exclusivo e simbólico das 12 tribos de Israel e do novo Israel, que é a igreja. Paulo, então, entrando como a única exceção. Aliás, há um paralelo interessante com o Antigo Testamento, porque as 12 tribos de Israel, na verdade, tinham uma tribo que se dividia em duas. E no final você tinha quase que 13 tribos. Não é? É um paralelo interessante para os 12 apóstolos e é Paulo atuando como o 13º. Então nós conseguimos ver aqui, através da fala do nosso querido irmão Augusto Nicodemos, reverendo, presbiteriano, ele, pelo que ele descreve, Paulo, ele gabarita em todos os pré-requisitos apostólicos. Não há dúvida, se nós pegarmos base bíblica, Paulo preenche todos os pré-requisitos para que ele seja considerado um verdadeiro apóstolo. E quando aqui a gente fala no 1.2, os direitos dos apóstolos, Paulo ele faz uma defesa muito forte do seu apostolado, dos seus direitos, dos seus deveres. Esses direitos eram ainda mais razoáveis em conexão com a igreja, em virtude do seu relacionamento especial com ela. 1 Coríntios 9, 1 e 2. A igreja de Corinto era resultado direto do ministério do apóstolo Paulo. Logo, ele tinha o direito de ser apoiado pelas igrejas locais, entre as quais ele trabalhava. Então, Paulo, ele tinha muitos direitos, se nós pararmos para analisar. Se nós pegarmos o verso 4, Paulo ele tinha o direito de comer e de beber. Se nós pegarmos o verso 5, nós vamos ver que Paulo ele tem o direito de sustento da família. Se nós pegarmos aqui no verso 8 e no verso 9, nós vamos ver que esse apoio que Paulo tinha, juntamente com todos os apóstolos, estava embasado na lei de Moisés. Se nós pegarmos o verso 6, nós vamos ver que Paulo ele tem o direito de não trabalhar secularmente, de ele se dedicar, de todo o tempo dele ser dedicado a fazer a obra do Senhor. Se nós pegarmos o primeiro e o segundo verso, nós vamos ver que Paulo, pelo fato dele ter um ministério super frutífero, super abençoado, ele como obreiro, ele como um pastor, ele como um missionário, ele poderia usufruir do fruto do seu ministério. Tudo isso permeia todos os direitos de Paulo. E nós não podemos esquecer do principal. Qual foi o principal? Foi uma ordenança de Jesus Cristo. O decreto foi um decreto completamente explícito pelo próprio Cristo, se você pegar o verso 14. Então nós vemos que os direitos de Paulo, eles não vêm embasados em simples devaneio. Não, Paulo ele tem todo um embasamento dentro de uma ordenança que Jesus deu, dentro da lei de Moisés e dentro do que os outros apóstolos, João, Pedro, fazia. Então Paulo, ele simplesmente está lembrando a igreja de Corinto de todos os seus direitos. É lógico, de uma forma amorosa, de uma forma compreensiva. Mas Paulo, ele deixa bem claro aqui. Paulo, na verdade, a gente traz aqui a pirâmide de Maslow. Por que trazemos aqui a pirâmide de Maslow? Porque tudo que Paulo está embasando
para que ele tenha uma vida mais tranquila, um ministério mais próspero, um ministério mais frutífero, a gente vê que tudo que Paulo está falando está girando em torno do que nós estamos vendo aqui em Maslow. Porque Paulo ele tinha necessidades fisiológicas, ele tinha necessidade física, ele tinha necessidade do alimento, ele tinha necessidade do descanso, ele tinha necessidade de saúde. Paulo ele tinha necessidade, assim, não só Paulo, mas todos os apóstolos, como todos os obreiros, trazendo para a nossa realidade, pastor, missionário, todas as pessoas que têm cargos comissionados dentro da igreja, têm necessidade de segurança. As pessoas têm que ter necessidades sociais, têm que ter necessidade de autoestima, têm que ter necessidade de realizações pessoais. Amém? Portanto, isso era responsabilidade direta da Igreja de Deus. A Igreja de Deus tinha que ter essa responsabilidade com os seus apóstolos. É o que Paulo está trazendo. Amém? Nem todo apóstolo havia sido chamado para ser um Paulo. Verso 1. Não sou livre, Paulo está falando. Não aqui como em Romanos capítulo 6, versos 18 a 22, mas de toda a lei exterior, de todos os tipos, como em Gálatas 4 a 22. O pensamento está resumido no verso 19, se nós pararmos para analisar. Ok? E no verso 14 diz assim, da mesma forma, revela a continuidade que existe entre a ordem do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Foi o Senhor quem ordenou. A autoridade final de Paulo está embasada em Mateus capítulo 10, versículo 10. Abre lá na sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 10. O ponto está provado. O cuidado pelos servos de Deus é responsabilidade do povo de Deus, irmãos. Nós temos uma responsabilidade para com os nossos obreiros. Nós temos uma responsabilidade embasados na palavra de Deus para com os nossos pastores. Tem coisas, digno é o obreiro do seu salário. Amém? E esse ponto é um ponto simples. Não cabe a nós hoje ficarmos discutindo os fundamentos que Paulo já lançou. Está na Bíblia. Amém? Paulo, ele decide abrir mão dos seus direitos por amor. 1 Coríntios 9, 15 a 18. Os direitos analisados sendo relação às necessidades uns dos outros. Sendo justificado as suas declarações, o apóstolo abandona a sua defesa, a sua apologética em seguida. Não há por que nós ficarmos discutindo mais esse assunto, Paulo está falando. Ponto. Direito é direito. Todos os seus argumentos são cuidadosamente planejados. Versos 3 ao 14. Conduzem a uma declaração, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Verso 15. A razão subjacente das afirmações de Paulo precisa ser levada em consideração, ou seja, que os coríntios deveriam entender, por meio da experiência dele, a estar disposto a abrir mão do seu direito de comer comida oferecida aos ídolos para que os irmãos mais fracos não tropecem. Amém? Paulo tinha o direito de recusar toda a remuneração, para que não seja enfraquecido o poder de penetração do Evangelho. É o que nós estamos vendo do verso 15 ao verso 18. Vamos ler? 1 Coríntios 9, 15 a 18, diz assim, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho,
não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Paulo aqui, irmãos, ele está abrindo mão dos seus direitos, simplesmente para servir ao seu próximo com inteireza. Que o evangelho seja apresentado gratuitamente. Esse é um direito que pode reivindicar e um de quem alguém pode se orgulhar. O direito de recusar toda remuneração, para que não seja enfraquecido o poder de penetração do evangelho, causando mal-entendidos entre aqueles a quem estava tentando alcançar. Simplesmente Paulo, ele explicita aqui um argumento que ele começou a construir em 1 Coríntios capítulo 8, de abrir mão em prol do amor. E o que é legal de tudo isso é que Paulo, ele transforma a sua fala em uma realidade. Muito mais do que as palavras de Paulo, Paulo está dando o exemplo. Paulo está abrindo mão de algo para que o evangelho penetre com mais intensidade. O fato de Paulo não receber o pagamento pelo seu trabalho lhe dava independência. Paulo precisava de independência e liberdade de ação e de pensamento, de boa vontade ou não. Paulo não poderia escapar da sua responsabilidade, da sua mordomia. Quem é verdadeiramente livre é livre para servir ao próximo. Paulo está com tudo isso querendo mostrar independência e liberdade de ação e de pensamento. Paulo, basicamente, estava realmente dando um exemplo na prática de como nós, hoje, dentro do possível, deveríamos nos comportar, deveríamos agir. Quem é verdadeiramente livre é livre para servir ao próximo. Paulo, na verdade, ele não queria dever nada para ninguém, irmãos. Paulo, ele queria pregar o evangelho na liberdade do Espírito Santo. Paulo, ele não queria estar igual a esses nossos amigos dessa charge, sem cair no tema de política. Estamos unidos em favor da moralização dessa casa. Sim, estão todos com o rabo preso, uns com os outros. E Paulo está, dando um exemplo para a gente aqui de como nós não devemos fazer. Amém? Não é com conluios, não é com artimanhas, não é com acordos, não é com nada. Paulo queria simplesmente pregar o evangelho na liberdade com o qual ele foi chamado. Amém? Simplesmente isso. Dessa maneira, Paulo queria pregar o evangelho com a liberdade de Cristo. Caminhando mais um pouco, a gente pega aqui um exemplo da irmã Dulce. Quem foi a irmã Dulce? A nossa irmã em Cristo, católica, que fez uma obra maravilhosa no Nordeste do Brasil, servindo aos mais pobres, oferecendo o amor de Cristo de uma maneira voluntária, grátis. Ela doou o seu amor, ela doou o seu tempo em prol de quem não tinha absolutamente nada a oferecer para ela. Muito mais do que as palavras, ela transformou a vida dela em um testemunho vivo. E será que Deus não está querendo transformar a sua vida num testemunho vivo daquilo que Ele tem para fazer através da vida das pessoas? Olha que legal essa frase que a irmã Dulce ela escreveu. Sempre que puder, fale de amor,
e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Irmã Dulce. Então aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que se doou integralmente para servir ao Senhor com alegria, para servir ao próximo. Amém? E é claro que nós temos que pegar a palavra de Paulo e contextualizar essa palavra. E muito mais do que a palavra ela até convence. Muitos discursos bonitos na internet, muitas pessoas com falas excelentes. Verdadeiros PNL gospel. Mas olha só que linda essa figura. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Graças ao Senhor, nós temos um exemplo vivo dentro da nossa comunidade. Nós temos aqui, ó, o pastor José da Silva. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, e graças ao Senhor fui muito abençoado através do ministério e da vida do pastor José. E numa conversa com o pastor Alexandre, eu não sabia, fiquei sabendo que o pastor ele trabalhava realmente voluntário na igreja. Foi uma decisão de amor do pastor. Ele quis abrir mão do salário dele. Será que é porque muitos pastores aí andam dando um péssimo testemunho e enriquecimento ilícito? Então o pastor José sentiu no coração o chamado do Senhor para servir. E detalhe, durante muitos anos, o pastor ele serviu simplesmente com o coração aberto. Então, às vezes, a gente pega muito exemplo de fora, quando às vezes nós temos um exemplo dentro da nossa própria casa. Eu não estou aqui querendo mudar o que Paulo está falando, porque Paulo falou de direito. Direito é direito, irmãos. Não tem discussão. Direito é direito. Mas Paulo abriu voluntariamente mão do seu direito. A irmã Dulce abriu mão voluntariamente do seu direito. O pastor José, dentro das possibilidades, ele abriu mão. Por quê, Jó? Por amor. Por amor. É amor à obra, é amor ao que Deus coloca no coração das pessoas. Eu estou querendo colocar uma regra? Não, não é isso. O que eu estou querendo explicitar é que hoje muitas pessoas fazem este exercício. Amém? Paulo explica porque voluntariamente ele abriu mão desse direito. Pregar livremente o evangelho. Oferecer o evangelho livre de custos. Ele não quer fazer nada que atrapalhe o evangelho. Aí nós voltamos para 1 Coríntios capítulo 8, que diz assim, que o amor limita a nossa liberdade. O amor dirigiu a vida de Paulo. Paulo falou para que os irmãos não comessem carne sacrificada a ídolos. O problema em si, irmãos, não era o fato de comer. O comer é amoral, como nós falamos. Certo? O problema qual que era girando tudo isso daí? Como nós falamos na aula passada. É o ídolo, é a quem é oferecida essa carne. Então nós vemos aqui que por amor, Paulo abriu mão de um direito. Paulo, partindo agora para a parte 2, aqui eu gostaria que você lesse comigo 1 Coríntios 9, 19, que diz assim, tudo para com todos. Paulo fez o que fez para ganhar o maior número possível de pessoas. 1 Coríntios 9, 19 diz assim, porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Amém, irmãos? Porque, embora eu seja livre de todos, eu fiz-me escravo de todos para ganhar o máximo de pessoas possível. Que amor, hein? Mas essa não era uma liberdade a ser empregada egoisticamente. Antes, era um meio de ganhar o maior número possível de pessoas. Independentemente das condições das pessoas e de onde as encontrava, seja judeus ou gentios. Ele estava livre para identificar com elas nas suas necessidades
e ganhá-las para Cristo. Nesses dois parágrafos que nós temos aqui que a preocupação principal do apóstolo é: qual é a melhor forma de eu pregar o evangelho? Independentemente das condições das pessoas, Paulo ele faz uma pergunta: qual é a melhor forma de eu pregar o evangelho? Qual é a melhor forma? Paulo aqui ele está dando um belíssimo exemplo de que ele tornou-se judeu para com os judeus e gentil para com os gentios. Ilustra o fato de Paulo ter circuncidado a Timóteo para evitar uma afronta desnecessária. Está com dúvida? Atos 16:3. Mas onde o judaísmo entrava em conflito com a revelação cristã, Paulo era inflexível. Gálatas 1, 2, 4 e 5. Os que estão debaixo da lei, distintamente dos judeus. Todos os que tinham aceito a religião judaica, até mesmo os cristãos judaizantes que se consideravam presos à lei mosaica, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, embora a conformidade com a lei seja permitida, quando os princípios não são violados, Paulo é cuidadoso para destacar a sua liberdade, a liberdade da lei, que aqui sem dúvida significa a lei mosaica, como um todo para os que estão sem lei, quer dizer, para os pagãos. Mas Paulo não está livre da lei de Deus. Ele não é alguém sem lei. A lei de Cristo governa a sua conduta. Gálatas 6:2. Para com os fracos tornei-me fraco. Revela a extensão da sua identificação. Ele deixa fora o como usado para os outros grupos. Os fracos, sem dúvida, são colocados em um grupo separado, em vista do tema do argumento de Paulo de 1 Coríntios 8, 7 a 13. Paulo, na verdade, ele não está falando aqui que ele é um verdadeiro camaleão. Não, Paulo era um homem que sabia fazer um exercício que nós precisamos hoje, irmãos. Precisamos pregar um evangelho contextualizado. Como assim, Jó? Paulo, ele pregava se embasando na lei para os judeus, e para os gentios, ele pregava a Deus como supremo criador. É igual quando nós vemos a passagem de Paulo em Atos, capítulo 17, que ele prega ao Deus desconhecido em Atenas. Paulo, ele era um homem que observava o meio. Paulo, ele era uma pessoa que era antenada com o que estava acontecendo. Amém? Paulo, ele pregava como essa figura aqui. A palavra dele era uma palavra contextualizada, era uma teologia do evangelho que se linkava com a cultura. Paulo falava para os homens da época, e nós hoje, como igreja, precisamos fazer esse exercício de contextualização. Tudo para com todos. Isso significa o abandono dos princípios. Isso significa. Isso nunca. Errei. Tudo para com todos. Isso nunca significou o abandono dos princípios, mas demonstrou a habilidade de entrar na vida de outras pessoas com a compreensão e com a empatia profunda, como nós vemos nessa figura que nós temos aqui. Paulo, ele tinha a habilidade de entrar na vida de outras pessoas com compreensão e empatia profunda. Essa figura, ela fala por si, né? Nós precisamos ser mais empáticos, irmãos. Nós precisamos ser mais simpáticos. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que orar ao Senhor e termos essa habilidade que é de nos colocarmos no lugar das outras pessoas, com amor, com carinho, certo? Com verdade. E indo agora para
o nosso último tema dessa aula, que nós vamos falar do verso 24 ao verso 27, Paulo ele está falando sobre uma alta performance. Vamos ler? 1 Coríntios 9, 24 a 27. Paulo diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está trazendo aqui a imagem de um atleta de alta performance. Paulo está aqui trazendo a imagem de Usain Bolt. Paulo ele está falando aqui que compartilhar as bênçãos é uma coisa, irmãos, mas receber um prêmio é outra bem diferente. Se abrir mão de direitos pessoais e a identificação com outras pessoas para o benefício espiritual dessas eram coisas desejáveis, então os coríntios deixavam muito a desejar. Não somente estavam deixando de compartilhar com os outros as bênçãos do Evangelho, na medida em que o apóstolo esperava, mas na corrida cristã estavam ficando para trás. Os irmãos da nossa igreja em Coríntio estavam perdendo as bênçãos do Senhor, estavam deixando escorrer por entre os dedos. Aqui nós temos um treinamento rigoroso. Quando nós falamos dos jogos istmicos que acontecia na arena da cidade de Corinto, Paulo ele destaca 2 pontos: a motivação para competir, ganhar o prêmio e os meios empregados, e o autocontrole. No verso 24, os que correm no estádio, Paulo se fundamenta no conhecimento de que os coríntios têm dos jogos istmicos, que eram realizados a cada 5 anos perto da sua cidade. Com frequência, ele tem em mente essa metáfora de um atleta. Paulo tinha essa metáfora viva. O treinamento era um treinamento rigoroso, irmãos. Nós estamos falando de 10 meses de treinamento pesado. O conhecimento profundo das regras era requerido, não adiantava simplesmente se preparar, tinha que conhecer as regras. E o prêmio ao melhor era uma coroa que logo perece. E aqui eu pego um exemplo do nosso grande corredor, Usain Bolt, que diz: eu treinei 4 anos para correr em 9 segundos. E tem gente que não vê resultados em 2 meses e desiste. Então, irmãos, Paulo está nos convidando. Não é porque você recebeu um não do Senhor que é para você desistir da sua caminhada cristã evangélica. Permaneça firme. Corram de tal modo, corram para ganhar, porque o correr só por correr. Paulo observa o exemplo de 2 Timóteo 4,7. Treinamento rigoroso. Irmãos, nós temos que manter o nosso foco. Se o melhor que essa disciplina atingia era uma coroa que logo perece, quanto mais vale a disciplina para alcançar a coroa que dura para sempre. Não corro sem alvo, como quem esmurra o ar. O atleta mantém os seus olhos na pista, o boxeador no seu adversário. Cada passo, irmãos, precisa ser voltado para o alvo. Cada golpe tem que ser certeiro. Filipenses 3:4, Hebreus 12, 1 e 2. Eu acho que esse chute que o Spider deu no Belfort, ele nunca vai esquecer. Por quê? Distraiu, bobeou,
ele perdeu o alvo, ele perdeu o foco. E foi o quê? Foi realmente nocauteado pelo inimigo das nossas almas. Olha aqui, verso 27, eu esmurro o meu corpo. Ao The Rock. O maior problema de Paulo na disputa é ele mesmo. As distrações surgem principalmente de dentro. Você é o seu maior inimigo. Cuidado! O corpo aqui é o sinônimo dos desejos, da carne, por meio dos quais Satanás ataca você facilmente. No pain, no gain. A gente tem aí o The Rock se esforçando ao máximo, esforçando o corpo dele a uma disciplina. Deus não nos chama, irmãos, para um kindergarten, para um jardim de infância. Deus nos chama para uma batalha que nós não podemos perder o nosso adversário de vista, porque o nosso adversário ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. E qual era o foco de Paulo, meus irmãos? Era a coroa do vencedor. Olha que imagem maravilhosa. O prêmio pelo qual exortou os outros a correr. Este é o nosso foco. Este é o nosso objetivo. A atitude de Paulo, ela é completamente positiva. Gálatas 5,16. Se ele fosse reprovado, Paulo não estava preocupado em perder a salvação. Irmão, salvação não se perde. Mas ele estava preocupado com a coroa de vencedor, ao qual, o prêmio pelo qual ele exortou todos nós a correr. Foi por isso, irmãos, foi com este objetivo, foi com essa mentalidade que Paulo, ele nos exorta, ele nos dirige, ele nos faz focar. Olha aqui, a adaptabilidade e a inovação missionárias de Paulo exige grande disciplina espiritual. Paulo precisa treinar com intensidade, como um corredor, como um lutador, para que, tendo pregado aos outros, ele mesmo não seja desqualificado para ganhar o prêmio. Então, irmãos, é assim que nós terminamos a nossa aula de hoje, lendo 1 Coríntios 9:27, que diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que nós possamos ter a mesma ação inspirada de Paulo, e que o Senhor cada vez mais resplandeça a luz do seu rosto sobre a nossa vida. Que nós possamos abrir mão, irmãos, por amor, e que nós possamos, como um verdadeiro atleta de alto desempenho, de alta performance, que nós possamos em tudo ser disciplinados na leitura da palavra de Deus, no testemunho da palavra de Deus, no nosso testemunho pessoal, na oração, em tudo que nós venhamos a ser um exemplo de Deus nesse mundo. Amém? E que você nunca fuja do seu dom, da sua vocação. E nós não poderíamos terminar a nossa aula hoje passando esse filme que nós apresentamos em uma cantata na igreja, que fala poderosamente ao nosso coração. E essa é a mensagem com a qual eu termino a minha aula. Preste atenção nessa mensagem que essa música traz aos nossos corações. Senhor, afasta de nós toda distração. Queremos olhar somente para a face amorosa de nosso Salvador. E uma vez que os nossos olhos estejam abertos, permita que vejamos que somos abençoados com todo tipo de bênção espiritual. Aleluia. Obrigado por nos escolher antes da criação do mundo. E obrigado por nos adotar como filhos e filhas através de Jesus. Este é o teu prazer e o teu desejo, conhecer-nos e amar-nos intimamente, como um pai ama o seu filho. Por sermos crianças de Deus,
Ele colocou em nossos corações o seu Espírito Santo e, por isso, agora nós temos o direito de falar com Deus como nosso Pai, nosso Abba, nosso Papai. Pedi, me deste, bati e a porta se abriu. Orei e me ouviste, chamei, estavas lá, caí, me deste, chorei, mas te louvei. Papai, não deixarei de te amar. Tu és meu Abba, e só tu conheces. Se for sorrir ou chorar. Tu és meu Abba, meu Pai Celeste. Eu sou um filhinho, se sou um Muitas vezes, um exemplo vivo vale mais que 1000 palavras. Nas Olimpíadas de 92, em Barcelona, os espectadores viram um exemplo vivo do amor de Deus pelos seus filhos. Naquele ano, Derek Redmond, da Grã-Bretanha, estava por alcançar o sonho de toda a sua vida, ganhando a medalha de ouro na corrida dos 400 metros. Quando foi dado o tiro de largada para as semifinais, Derek sabia, sem dúvida alguma, que ele corria a corrida da sua vida. Mas então, tragicamente, um estiramento na perna direita o jogou desajeitadamente com o rosto no chão, na parte mais difícil da corrida. Movido por uma enorme força de vontade, ele se esforçou para ficar de pé e se arrastou desesperadamente em direção à linha de chegada. De repente, um grande homem de camiseta pulou das arquibancadas, furando a segurança, e alcançou o corredor ferido. Jim Redmond passou os braços ao redor do seu filho. "Filho, você não precisa fazer isso", ele disse. "Sim, papai, eu preciso", Derek respondeu. "Muito bem, então, vamos terminar a corrida juntos", disse o homem mais velho. E foi isso que eles fizeram. Permanecendo ao seu lado por toda a corrida, frequentemente amparava o seu filho, que escorava a cabeça em seus ombros. E assim chegaram ao final, enquanto a multidão se ajuntava, chorando e dando bravo. Derek Redmond não ganhou a medalha de ouro naquele dia, mas ele terminou a corrida com a certeza de ter um pai que o amava muito, para ficar nas arquibancadas ao longe, vendo-o sofrer. Um pai que furaria qualquer segurança para fazer parte de sua corrida. Este é o tipo de Pai Celeste que temos. Um Pai que nos ama demais para ficar lá do céu assistindo-nos falhar e cair. Um Pai que quer fazer parte da nossa corrida, correndo ao nosso lado em cada passo da jornada, até que cheguemos seguros ao nosso lar. Quando eu caio, me restauras, e quando eu falho, eu provo o teu perdão. Quando a corrida da vida é pesada, tuas mãos me amparam, eu bem sei. Abba, Pai, Abba, Pai, minha alma clama a ti.
te amar. Falar com Deus. Bom, irmãos, como com nosso muita Pai, alegria, nosso Abba. com muita lágrima nos olhos, porque depois de ver esse clipe da música Abba Pai, que foi a palavra que Jesus falou quando ele estava na cruz, que ele clamou Abba Pai, que quer dizer meu Pai querido. Eu termino essa aula desejando para você, meu irmão, em nome de todos os professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Betel, feliz Dia dos Pais. Que o nosso Deus te abençoe e que você seja um pai maravilhoso e que você não esqueça do seu Pai Celeste, que te ama de uma maneira extraordinária. Tá bom? Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe, sinta-se aí abraçado por todos nós. Nós, em nome de Jesus, abençoamos a sua vida, papai. Em nome de Jesus, tenha um excelente domingo com a sua família.